E aí, eu tava arrumando as coisas, enfim, e de repente eu parava assim do nada, e eu olhava assim, e eu começava a contemplar as coisas, sabe? Contemplar o dia, contemplar a vida, contemplar o sol, contemplar minha casa nova, contemplar até aquelas cacharadas empilhadas lá dentro de casa, contemplar as crianças, de repente eles estavam brigando, de repente eu estava bem louca. E aí eu falei, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como que a contemplação na nossa vida, ela nos tira da exaustão, porque a gente está num ritmo frenético e muitas vezes a gente se pega cansada, exausta, fadigada, e como que a contemplação, ela nos faz sentir a paz que excede o entendimento, a paz que faz a gente sorrir no meio do nada, a paz que faz a gente sentir gratidão, mesmo que as coisas estão tudo bagunçadas, sabe? Eu falei, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Porque aí é algo que é mais leve, né, Edinalva? Porque a aula passada do Jardim Secreto não foi nada de leve, foi pesada. Uhum. Verdade. Eu falei, eu vou dar um entre parênteses aqui para não assustar ninguém. E a gente vai falar de coisa boa, não de coisa difícil, que a gente falou sobre o perdão na aula passada, e foi punk, assim, nossa senhora. Então, eu falei, vamos falar de contemplação. E deixa eu até abrir aqui, porque eu fiz até um... Gente, é muito chique isso daqui, tá? Vamos ver se vai aparecer para vocês aí, porque eu fiz até um roteirinho bem bonito com tema de aniversário. Porque contemplar também vem de celebrar, né? Deixa eu ver se... Ai, como é que eu faço aqui? Não sei como é que eu faço as duas telas. Eu tô aprendendo, né? Aqui no Meet, mas vai dar certo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai. E aí eu falei, eu vou fazer até um roteirinho aqui de tema de aniversário para a gente compartilhar com vocês. Porque tem pessoas que é muito visual, né? Então a visualização ajuda a fixar melhor e você se lembrar com mais ênfase aquilo que é ensinado. Então, por isso, assim, que eu falei, vamos celebrar de um jeito diferente. Eu quero realmente, né, prestigiar vocês aqui e dar um presente também, né? Que tem tantas coisas estão transformando a minha vida nesses últimos meses, assim, eu estou numa fase, num processo de muito estudo, de dentro dos eventos, das mentorias, do Jardim Secreto, e eu falo, eu quero compartilhar mais, eu quero entregar mais, eu quero, assim, Gente, travou só para mim ou para todo mundo? Travou para mim também. Sumiu a tela agora. Pois é. Pensei até que tivesse sido aqui minha internet. Vamos aguardar um pouquinho. Sim. Ela parou de compartilhar. Ela vai voltar. Ela abandonou a festa. voltei. Oi, abandonou a festa.
Ai, que loucura, amiga! Travou a... O que está acontecendo? Que bom. Deu certo, deu certo. Deu? Voltou. Ah, que bom, que eu achei que eu tava meio paralisado o negócio aqui. E tava mesmo, né? Agora voltou. Eu estava aqui celebrando, né, realmente a minha vida, assim, agradecendo a Deus pelos 36 anos de trajetória. Gente, aconteceram tantas coisas, tantas idas e vindas, voltas, quedas, tropeços, arranhões, alma ferida e coração curado e cicatrizado. E, nossa senhora, mas foi muita coisa, muita coisa. E eu falo assim que nada melhor do que a gente sentir gratidão, que a gente realmente conseguir sentir gratidão por todos os momentos, todas as idas e vindas, né? E é isso, e isso é a vida. Então, hoje eu falo assim que uma das minhas maiores, né, motivações e a minha maior paixão é a minha família, meu marido, minha filha, meu filho, e estamos há 12 anos juntos, e nesses últimos 12 anos, tanta coisa incrível eu vivi ao lado do Gabriel, assim, sabe? Hoje, poder agradecer, olhar, assim, para minha família e falar, uau, Deus, que presente, que privilégio. Logo eu que não acreditava na família, logo eu que não queria casar e ter filhos, logo eu que fui tão ferida e machucada, que não acreditava que haviam homens bons nesse mundo, logo eu que, nossa, não tinha minha visão de valor, minha identidade completamente distorcida, e hoje eu posso viver assim, sabe, com tanta gratidão, com tanta... Ai, eu tô até emocionada, porque foi tão lindo que eles fizeram para mim hoje, eu realmente não esperava. E eu vejo que o amor nas coisas mais simples, sabe? Que é na escolha diária de estar ao lado da pessoa, de tolerar, né, os defeitos, de estar realmente nos altos e baixos da vida. Então, celebrar a vida com as pessoas que a gente ama é o que há de melhor. E isso se estende a vocês, sabe? Que bom que vocês estão aqui. Hoje eu recebi muitas mensagens, muitas ligações, muitos carinhos, e poder sentir realmente que é isso, né? Que a gente tem boas relações por onde a gente vai, que a gente está conectado numa grande e linda, imensa e eterna família. Porque os nossos amigos, as nossas amigas fazem parte também, né, desse elo maior. E eu gostaria de celebrar aqui com vocês hoje e estender essa minha gratidão. Gente, eu estou emotiva, mas não liga não, tá? É assim mesmo. E a mensagem que eu preparei para entregar para vocês era justamente assim, algo que eu vivi por muitos anos da minha vida. O espírito da performance, o fazer, o fazer e o fazer para me sentir alguém, ou para provar o meu valor no fazer. E isso me trouxe uma exaustão imensa e me trouxe realmente um desalinhamento com a minha natureza divina, com a minha verdadeira identidade. E como que eu saí desse estado para uma vida de contemplação e de gratidão, para um florescer realmente, né? Que é possível, e é o meu convite para todas as mulheres que sentirem isso, que se identificarem com essa história e que quiserem também passar por esse processo. E eu estava pensando assim, amadas, hoje, né, a gente vive numa vida tão corrida, tão atropelada, com tantos afazeres, ninguém tem tempo para nada, né? Você fala com as pessoas, está todo mundo correndo, está todo mundo ali com as horas contadas, e isso é realmente o que o mundo, ele está cada vez mais exigindo da gente.
né? Os dias atuais, eles realmente estão cada vez mais sufocantes e exaustivos. E se a gente não, assim, não parar para relaxar, para observar, para descansar, a gente entra nessa noia de performar e a gente fica totalmente fadigada, estressada, exausta, desalinhada e entra nessa rotina doida, né, de acordar, de afazeres, de trabalho, de não sei o quê, de estudo, nananana, e quando você observa, você passou o dia inteiro sem o contemplar, sem o respirar, sem o relaxar, sem um momento consigo, com Deus, sem um momento de gratidão, né? Às vezes até isso, eu já vivi um tempo atrás na minha vida, eu tinha que colocar na minha agenda que eu tinha que fazer minha gratidão, eu tinha que colocar na minha agenda que eu tinha que orar, eu tinha que colocar na minha agenda que eu tinha que fazer, sabe? Eu não tô nada contra a agenda, é importante esse planejamento, essa organização, senão tu não faz nada, mas eu digo assim, tem momentos em que tudo bem eu fugir do metódico para eu contemplar. Isso não quer dizer que eu não tenha que fazer as coisas organizadamente, é claro que eu tenho, mas eu preciso também contemplar e fazer as coisas com essa, sabe, com essa disposição de fazer aquilo que eu tenho que fazer, mas que eu estou me sentindo viva por estar fazendo, não só para fazer mais um cumprimento de tarefas, entende? E aí a gente começa a refletir assim, tá, a performance, o que acontece se eu não der conta de fazer tudo que eu tinha para fazer hoje? Como que eu me sinto? Eu sinto que eu falhei? Eu sinto que eu sou insuficiente? Ou eu tenho essa flexibilidade comigo? E você se cobra pelo resultado? Gente, por muito tempo eu me cobrava, mas assim, ó, eu chegava num ponto do meu corpo doer, de eu esquecer de comer, de eu ficar vidrada para alcançar, para bater uma meta, para fazer isso, para fazer não sei aquilo, para alcançar um resultado, e se ele não vinha, eu me frustrava, eu me sentia a pior pessoa do mundo, a derrotada. Por quê? Por quê? Já aconteceu isso com vocês? Qualquer coisa, fala aqui, comenta ali, porque para mim era assim, era demais. Era exaustivo. E aí, outra coisa que eu botei aqui uma pergunta: o seu descanso só é permitido quando sua lista de tarefas está zerada? Gente, principalmente quando eu me tornei mãe. Falavam, ai, descanse um pouquinho, aproveita que ela dormiu, aproveita que o neném dormiu. O quê? Eu deitava na cama e a minha cabeça ficava assim, ó, eu tenho aquela roupa para lavar, eu tenho aquela comida para fazer, eu tenho não sei o que lá, não sei o que lá, eu tenho a casa para limpar, eu, nossa, eu não lavei meu cabelo, tem tantos dias e não sei. A cabeça ficava assim, eu levantava da cama mais estressada do que quando eu deitei, porque eu me cobrava que enquanto eu não tivesse feito tudo o que eu precisava fazer, eu não tinha o direito de descansar. Quantas mulheres vivem escravas da performance? Porque aprendeu desde a infância de que tem que fazer, de que tem que agradar, de que tem que não sei o quê, sei lá. E aí, outra pergunta: a sua paz depende de um parabéns? A minha dependia. Lá atrás, se eu não tinha o reconhecimento, o prestígio, o aplauso, eu não estava em paz. Quantas de nós vivemos buscando a validação, o reconhecimento? E tudo isso, a validação, o reconhecimento, vem de um vazio interior, de uma necessidade do quê? De ser amada. Se você não foi amada, e assim, não significa que você não foi amada, mas se você não se sentiu amada na sua infância, adolescência, enfim, você sentiu rejeição, abandono, falta de pertencimento, tantas outras questões que podem ter acontecido na sua vida, isso tornou aí dentro de você um vazio, fazendo você acreditar que você não é tão amada assim, que você não é tão importante assim.
E aí, a tua felicidade, a tua paz, ela tá o tempo inteiro associada, condicionada a um reconhecimento, a uma validação, a um gesto de amor, a forma como os outros vão pensar, como eles vão te ver. Aqui que aí vem a outra pergunta. Você vive preocupada com o que os outros vão pensar de você? Ah, mas, nossa, eu não posso fazer isso porque o que que a fulana vai pensar? O que que o ciclano vai pensar? O que que a minha mãe vai pensar? O que que o meu irmão vai pensar? O que que o irmão lá da igreja vai pensar? E aí tu vive uma vida assim, ó, no quadradinho da cabeça dos outros. E reprimindo o tempo inteiro quem você é. Foi muito engraçado, vou falar aqui. Recentemente eu fiz um evento com uma amiga minha aqui de Biguaçu. A gente fez um evento aqui em Florianópolis, né? E foi muito, 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 muito sobrenatural aquele evento. Sobrenatural. O Pai Celestial conduziu a gente do início ao fim de cada coisa, de cada etapa. E aí teve, não vou falar o santo, mas teve uma pessoa que falou para mim: nossa, você estava parecendo tão evangélica no evento. Eu falei, é mesmo? Eu morri de rir, porque se fosse um tempo atrás, gente do céu, fala de misericórdia, o que, que as pessoas estão pensando, né? Como assim? Eu, evangélica, nada contra, tá? Pelo amor de Deus, não sei se tem alguém evangélico aqui que vai assistir esse negócio depois, não. Mas antes eu era assim, sabe? Preocupadona. E aí eu falei, ah, que legal, é isso aí, porque eu quero alcançar os evangélicos, eu quero alcançar os membros da outra igreja, eu quero alcançar as irmãs que nem acredita em Deus, que nem acredita em Jesus Cristo, eu quero alcançar quem eu puder alcançar, e do jeito que o Senhor quiser que a gente alcance, para fazer as pessoas sentir o amor dele, tá valendo, né? Então, eu achei muito incrível, assim, porque é bem isso, quando você não se importa mais, e eu vou falar assim, não se importa, porque tem sim determinadas pessoas que são importantes para você e que você vai respeitar a opinião, enfim, você vai se importar, é diferente de se preocupar. A preocupação, ela vem do medo, e o medo, ele é instaurado na nossa vida através da influência negativa, do não sagrado. Agora, o importar-se vem de amor. Então, as pessoas que você ama, as pessoas que se importam com você e que você se importa com elas, é diferente de preocupação. Porque não tem medo, tem confiança, tem amor, entende? Então, não é que eu não vou considerar mais nada, não. Inclusive, é importante a gente, né, assim, falo não se preocupar com uma reputação, nada, mas de você também se portar, né? Mas eu tô falando nesse sentido, assim, de você deixar de ser quem você é e para caber no mundinho de alguém, tá? Então, não é sobre isso. E a outra pergunta que eu coloquei aqui, você persegue o sucesso para se sentir importante? Gente, uma época da minha vida, o meu valor, a minha importância, ela estava associada ao que eu fazia, se eu era ou não era bem-sucedida. E isso que o mundo está pregando cada vez mais para a sociedade. É por isso que tem tantas, tantas pessoas querendo provar que pode, que coisa, que não sei o que, para se sentir importante. É assim ou não é? E eu entrei nessa vibe da performance porque eu consegui identificar dentro dos meus processos interiores e terapêuticos, e eu vou abrir aqui só para vocês entenderem, porque talvez possa fazer sentido para alguma de vocês. Mas teve uma época lá na minha adolescência, eu devia ter uns 14 anos, que eu deixei de fazer uma determinada tarefa em casa, e quando meu pai chegou do trabalho, ele ficou bravo, bravo, tomar nos goró, né?
ficava doido e ele ficou bravo. E ele me chamou de vagabunda. Naquele dia que ele me chamou de vagabunda, meu pai, eu era uma jovem moça, não tinha feito uma outra coisinha lá, e ele me chamou de vagabunda. Eu fiquei com tanta raiva do meu pai. Óbvio que, por respeito, eu não respondi, não falei nada, mas eu guardei aquela raiva dentro de mim por um bom tempo, tá? E ali se instalou um acordo diante dessa experiência. Eu falei, ele nunca mais. Presta atenção nos juramentos internos que vocês já fizeram, em acordos emocionais que vocês já fizeram em momentos de dor, em momentos de revolta, em momentos de trauma. Mas naquele dia eu falei, nunca mais ele vai ter motivo para me chamar de vagabunda de novo. Nem ele, nem ninguém. Era assim. Ali eu coloquei um acordo no quê? Que eu ia ser uma fazedora de tarefas. Executora de tarefas. E ali se instalou em mim o espírito da performance. E ali se instalou uma Fabiola que tentava o tempo inteiro mostrar o seu valor através do fazer e através de um resultado. E se esse resultado não chegasse, eu me sentia pior ainda, porque eu não tinha senso de valor nenhum. A minha identidade, ela foi moída na minha adolescência. Moída dentro dos abusos, dentro dos acordos, dentro dos relacionamentos tóxicos, dentro das amizades que não eram tão amizades assim, dentro de muita coisa. Minha identidade foi moída. Então, ali eu fiz vários acordos. Quantas vezes você foi cobrada por alguém com quem você ama, que tem autoridade sobre você, de fazer mais, ou fazer melhor, ou não faça isso porque é feio, ou não faça aquilo, ou faz direito. E aí se instalou em você um padrão. E aí você vem a vida inteira vivendo ciclos repetitivos, esse padrãozinho instalado do perfeccionismo, da rigidez, da performance, porque a sua identidade está ferida. E foi assim comigo por muitos anos, muitos anos. E o processo de restauração, ele vai acontecendo etapa por etapa. Não é da noite para o dia que a gente simplesmente liga uma chave e agora, nossa, estou livre e, uou, sou uma nova pessoa. São por camadas, são de grau em grau, sabe? Um passinho de cada vez. E é por isso que, dentro do jardim, a gente fala de tudo. E a gente fala detalhe por detalhe, a gente investiga, e a gente captura, e a gente escava, né, Edinalva? E a gente mexe. E aí vem de um jeito diferente, vem dali, de repente vai assim, clareando as coisas, você fala, nossa, então é isso, então é aquilo e tal. Porque precisa ter essa investigação, esse mergulho profundo para dentro de si, para você identificar onde é que você colocou caixinhas, padrões que te travaram totalmente a sua identidade. E aí, quando você não vive a sua identidade, você se sente cansada, exausta. Claro, porque a gente está fazendo, forçando algo que não é natural. E aí a gente fica quebrando a cabeça, batendo a cabeça, sabe? Dando um ponto de faca, modo de dizer, repetindo as mesmas coisas, porque aquele é o padrão que é conhecido, é o caminho neural que foi formado na sua mente. Então a gente precisa identificar os momentos, naqueles momentos de dor, quais foram os acordos emocionais que eu fiz, as crenças que foram instaladas em mim, e você vai, removendo uma de cada vez, remodelando uma de cada vez, arrancando as ervas daninhas uma de cada vez,
para isso você tem que ir mexendo na terra, porque tem umas raízes que são profundas. E aí você vai plantando os novos caminhos, que é a fase que a gente vai entrar agora, né, Edinalva, no módulo 2, dentro do Jardim Secreto, que é justamente o plantio. Que a gente mexeu muito na terra esses últimos meses. E a nossa verdadeira identidade, olha que lindo, eu trouxe essa escritura aqui que fala, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, porém recebestes o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiras de Deus e cordeiras com Cristo. Se porventura com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Essa é a nossa identidade. Nós não temos o espírito de escravidão. Esse espírito de escravidão não faz parte da nossa natureza. Nós não nascemos para ser escravos, nós nascemos para sermos livres. E a liberdade, ela vem por meio de Jesus Cristo. Por meio da expiação que ele cumpriu para nos libertar, para fazer aquilo que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Porque se porventura com ele nós padecermos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, as provações, os desafios, as dores, tudo que a gente passa nessa terra, nessa vida, todas as experiências mortais, terrenas, tudo, absolutamente tudo, é para o nosso bem. E tudo nós podemos entregar para o Senhor. Tudo, absolutamente tudo. Quantas vezes eu fazia a seguinte oração: Senhor, protege meu coração nesse processo, Senhor. Entrego para o Senhor, diante do Senhor, todo espírito de performance que imperou sobre mim todos esses anos. Entrego para o Senhor toda a minha ignorância por não saber a minha verdadeira identidade. Senhor, me revela. Eu quero me ver como o Senhor me vê. Eu quero me amar como o Senhor me ama. Eu quero amar as pessoas como o Senhor ama as pessoas. E assim, ó, todas as craqueiras que a gente vai identificando na gente, todo o ego, orgulho, egocentrismo, tudo, toda a raiva, toda a falta de perdão, tudo que a gente tem, que cada uma sabe o que tem, que é difícil, a gente pode entregar para o Senhor. Esse que é o verdadeiro poder da expiação. Senhor, isso daqui eu não dou conta. Eu não dou conta. Não dou conta de saber operar nessa situação aqui, Senhor. Então, eu te entrego essa situação aqui, Senhor, me mostra, me revela. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito as coisas, né? Quantas vezes? Quantas vezes? E por quê? Porque a gente se baseia no nosso próprio entendimento, nas coisas que a gente conhece, nas coisas que a gente busca, na nossa sabedoria, não sei o quê. Mas fala a Escritura que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Então, não basta só todo o conhecimento, a gente precisa obter também a revelação. E a revelação, ela vem por meio do Espírito. É quando, mesmo que a minha consciência não dê para conceber essa ideia ou essa coisa, mas o meu espírito sabe. Eu obtive uma revelação. Mesmo que pareça sem pé nem cabeça, que não faça sentido, o meu espírito sabe. Então, a gente não basta eu ter só conhecimento, eu preciso obter revelação. Porque os dois precisam se fundir. E aí eu faço as coisas segundo a vontade do Senhor. Quando eu me submeto a realmente colocar diante dele aquilo que ele quer para a minha vida. E não é fácil quando a gente está cheia de crenças mundanas, quando a gente está toda travada na nossa visão limitadíssima de mundo. E essa visão ainda vem toda distorcida, porque foram distorcendo a nossa identidade ao longo de todos os anos, entende? Então é muita coisa, não é fácil. Por isso que a gente não pode caminhar sozinha, por isso que a gente tem que estar juntas, por isso que a gente tem que buscar ajuda, por isso que a gente tem que estar
sempre em espírito de oração, vigilante, porque não é fácil. Porque a nossa natureza carnal, ela não quer. Ela quer do jeito dela. Recentemente eu assisti aquele último episódio do The Chosen, e aí que Jesus ia lá no Getsemane orar, e ele voltava, e Pedro, Tiago e João estavam dormindo. E aí ele falou, as 3 vezes ele falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele falou, e é bem isso. O nosso espírito, ele está pronto, por quê? Porque ele revela a nossa natureza divina, a nossa real identidade. Mas a carne é fraca, porque a carne ainda não está pronta, ainda nós não somos glorificados, ainda nós não somos seres ressurretos. Então a nossa carne, ela é fraca. E como que eu supero a minha carne enquanto eu estou aqui na terra? Como que eu posso superar a minha carne? Eu me submetendo a quê? A oração e jejum. Não tem outra forma. Eu só consigo me submeter à vontade do Senhor e eu só consigo superar minha carne através de oração e de jejum. Porque aí eu submeto-me e a minha carne baixa um pouquinho o nível e o meu espírito eleva. E aí eu consigo acessar. É por isso que quando a gente jejua, os maiores acessos espirituais e revelações, né? Quando a gente está buscando um propósito, quando a gente está buscando uma resposta de oração, quando a gente quer uma conexão maior com Deus, a gente jejua. Vem, vem. Por mais que você tenha uma fé assim, ó, pequenininha, vem, porque o teu corpo vai se submeter, a tua carne vai fragilizar, porque o teu espírito supere. E eu coloquei essas escrituras aqui também, né, para a gente sempre se lembrar que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então, nós fomos criadas com todo cuidado, com todo afinco, com todo o amor do Pai Celestial que a gente não consegue nem imaginar, nem medir. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro verbalizando isso para que faça, inclusive, sentido para a gente. Porque é tanto amor que a gente não consegue nem mensurar. E eu trouxe essa pergunta: qual o preço que você está pagando hoje? Por não se submeter, por não viver a sua real identidade, por estar presa ainda aos ditames da própria consciência, ou eu posso dizer mais, por estar ainda agindo sob o espírito da performance e querendo compensar o teu valor através das coisas que você faz. O preço que eu estava pagando era o meu cansaço físico, mental, emocional. Eu sentia dores no meu corpo. Às vezes eu tinha dificuldade para dormir. Eu me irritava com facilidade. Eu tive uma época com muitas enxaquecas, o meu ciclo menstrual ficou todo desregulado. Claro, o meu feminino estava sufocado. Porque é da nossa natureza feminina, a mulher, ela descansa no seu marido. Ela confia no seu marido. E eu não confiava. Não que eu não confiava, assim, do caráter. Meu marido é incrível, mas a minha pessoa, a forma como eu fui criada, eu cresci ouvindo que eu não precisava depender de homem nenhum. Essa era a crença que estava instalada em mim. Então eu não confiava que eu podia depender do meu marido, porque essa não era a minha natureza. Não era normal para mim. Entende? Então eu estava pagando um preço alto demais. Desgastes no nosso casamento, na nossa relação, porque era conflitante. Porque eu não estava posicionada. Então, qual é o preço que você está pagando hoje? Pensa. E para falar, então, da contemplação à vista de Deus, gente, Deus, ele contemplou o tempo todo, ele contempla. Ele nos contempla. Ele deve estar aqui olhando a gente lá de cima e falando, que lindas. Sabe por
quê? Porque eu fico, ó, eu trouxe, depois que vocês leiam Gênesis 1 inteirinho, assim, com todo o cuidado depois dessa aula, porque o que eu acho mais lindo na criação, quando ele fez, né, todas as coisas de uma forma extraordinária e esmerada, ele fez tudo em ordem. Então, ele fez uma coisa, deixa eu vou abrir aqui, ó, as palavras que está registrado, eu trouxe aqui só para compartilhar uma coisinha com vocês. Ele colocou assim, ó, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Simples assim. As coisas de Deus são simples. Ele disse, haja, e houve. Nós somos semelhantes a ele. Quantas coisas você está dizendo que está acontecendo? E aí ele falou assim, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E aí tudo que ele foi fazendo, ele fez a expansão no meio das águas. E houve a separação entre as águas, né? E aí o céu e né, o horizonte. Aí ele falou assim, ó, e chamou Deus a expansão dos céus, e foi à tarde e amanhã o dia segundo. Tudo que ele fez ali, ó, e viu Deus que era bom. O que Deus está fazendo aqui em cada etapa da criação? Ele está admirando, contemplando a sua obra. Quando eu li isso aqui e eu entendi isso aqui pela primeira vez, eu comecei a contemplar as coisas que para mim eram muito ruins de fazer. Por exemplo, lavar uma louça, lavar uma roupa, tá? É uma obra, minha responsabilidade. Mas eu achava um saco. E às vezes eu fazia no ódio. Tá? Quem aqui já se identifica pode atirar a primeira pedra. Uhum. Aí vem aqui, ó, o tapinha do Senhor. E viu Deus que era bom. Aí eu passei a olhar assim, eu lavava uma louça. E isso no começo não é fácil, não, tá? Mas você pode praticar isso até se tornar. Porque lembra, essa é a sua natureza. E a gente vai praticando. E aí hoje eu começo. Hoje eu tava assim, hoje eu arrumei esvaziei umas 6 caixas, arrumei minha prateleira, daí eu ficava olhando. E aí, viu a Fabiola que o que ela fez era bom. Aí, às vezes, você vai lavar uma roupa. Ai, que chato. Mas olha, tem uma roupa para vestir no meu corpo. Olha como é bom lavar aquela roupa. Aí você vai usar aquela roupa quando você precisa, ela tá limpinha, cheirosinha. Aí você vê, nossa, realmente, como foi bom eu ter feito isso. Se a gente trouxer a contemplação para os nossos dias, sobre cada coisa que a gente tem que fazer, até as mais chatas e exaustivas que a gente tem que fazer, contemple. E um dos pontos ainda mais, não mais, mas ainda importantes, porque tudo é importante, o que o Senhor fez quando ele concluiu a sua obra? Ele descansou. Descansar não é pecado. Descansar não é pecado. A preguiça é pecado. Mas o descanso consciente, depois de você ter cumprido com a ordem, com as etapas da tua obra, você trabalhou, você contempla e você descansa. São as 3 etapas necessárias para que a gente sinta o quê? A paz. Para que você sinta que você está aqui viva e que você tem uma vida digna, que você tem uma vida abundante.
Quando a gente fala da vida abundante, isso aqui é a abundância do Senhor. Eu consegui olhar para aquilo que eu fiz e ver graça naquilo que eu fiz e descansar, falando, nossa, que bom! Eu mereço agora. Não existe uma vida só de descanso, não existe uma vida só de fazer, de fazer, de fazer, e também não adianta você fazer e descansar e não contemplar. De que adiantou? Né? Não adiantou de nada. Então, quando eu tive essa revelação, porque assim, você tem um conhecimento, você olha aqui tal, Deus fez um mundo tal, mas um dia, no meu estudo, comecei a falar, nossa, Deus via, tudo era bom. E às vezes eu olho, cara, tá tudo uma bosta. Por quê? Misericórdia, olha como eu estava distante da minha natureza divina. E aí a vida fica amarga, a vida fica insossa, a vida fica depressiva, porque eu não estou cumprindo com isso daqui. Consegue entender? É sutil, mas é real. Então, o meu conselho de hoje, a gente já está terminando aqui, não tenha pressa. Existe um tempo para tudo acontecer nessa terra. Né? Tem lá, está na escritura, é bíblico, existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Por que que eu tô acelerada? Que eu quero. Então, medite, pondere. Eu coloquei até aqui algumas dicas. Ame-se e descanse. Porque quando você dedica tempo para si, isso faz a tua percepção de valor, né, de alto valor aumentar. Eu amo o livro, né, do Pequeno Príncipe, e tá ali, foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Todas aqui são flores. Então, minhas flores, dediquem tempo à flor que vocês são. Porque a percepção de valor, de importância, ela vai aumentar. E, consequentemente, a tua revelação sobre a tua identidade vai aumentar. Outro conselho, cultive a sua fé. Cultive, busque primeiro o reino de Deus. Tudo mais se completa quando a gente busca o reino de Deus. Então, fazer estudo diário das escrituras, sabe? Eu gosto de estudar de várias formas. Agora eu estou estudando Êxodo de novo, porque a gente entrou no processo de mentoria que eu tenho com essa minha amiga Cris, a gente tem a mentoria Êxodos. A gente lançou no evento, né? E nem divulguei porque esgotou as vagas já nesse primeiro evento. A gente já tem uma lista de espera para a próxima turma, vai ser no ano que vem. Aí quando a gente divulgar, eu abro e falo mais para vocês. Mas ali é um processo, nossa, de arregaçar, assim, que é de você atravessar o deserto. Então, estou estudando agora por capítulo, mas eu gosto também de estudar por tema. Ah, eu quero ver aqui as escrituras sobre a mulher, eu quero ver as escrituras sobre o casamento, sobre a criação de filhos, sobre gestão das economias, eu quero ver, sabe, sobre amizade, sobre relacionamento. Tudo que você quiser tem na Bíblia. Então, você pode pesquisar por tópicos também. Eu gosto muito assim. Quando eu estou hiperfocada num tema, eu vou por tópicos, tá? Escreva as suas revelações. Isso é muito importante para que você se lembre depois, para que você tenha acesso depois, para que você possa, inclusive, deixar os seus registros, os seus sucessores. Porque hoje a gente só tem a Bíblia, as Escrituras, porque um dia os sábios profetas registraram as suas inspirações. Senão a gente estaria aqui andando a esmo, né? Então, orar de joelhos. Quando nós nos ajoelhamos, um altar é
feito diante do Senhor? Quando nós nos ajoelhamos, um altar é erguido diante do Senhor. E jejuar, eu falei, né? Frequente uma congregação, de acordo com a sua crença, frequente, porque quando a gente se reúne, o poder ainda é maior, né? E servir ao próximo, é estar realmente fazendo o que Jesus fez, o que ele nos ensinou, né? E para encerrar, eu quero apresentar para vocês um mapa. Esse mapa, um dia, ele foi me dado no momento de muito clamor, eu estava em jejum, e esse mapa, ele foi desenhado na minha mente, através do Espírito do Senhor. E hoje esse mapa, ele tem um nome, que é o Jardim Secreto. Esse mapa é justamente o cultivo do nosso jardim interior. E por que que ele é secreto? Porque é no secreto, é entre eu e o Senhor, que as maiores coisas são reveladas. E o Jardim Secreto, né, que é hoje a comunidade de desenvolvimento para mulheres, tem esse mapa, são essas etapas. A gente prepara o solo, a gente lança as sementes, a gente cultiva o jardim para a gente florescer e multiplicar. Porque quando a gente floresce, a gente dá mais o quê? Sementinhas. Então, a nossa cor, o nosso aroma, as sementinhas que a gente gera, elas se multiplicam, e aí outros e outros e outros jardins são cultivados por onde vocês forem. Então, esse é o mapa, né? Eu floresci na minha jornada, e hoje eu multiplico com as mulheres as minhas novas sementes, né? Então, esse é o meu processo mais lindo. E dentro da comunidade, como que funciona, tá? A gente tem aulas semanais, toda terça-feira às 20 horas, esse mesmo encontro, hoje específico que eu abri assim, né? Então, toda terça-feira a gente tem aula. Aí, Fabi, não consigo assistir ao vivo. A aula, ela fica gravada e vai para dentro da plataforma. Então, tem a plataforma da Nutror. E ali tá tudo separadinho por módulos, pelas aulas, tudo bonitinho. Você pode acessar a hora que você quiser reassistir, enfim, e por ordem, ir lá reassistir uma aula, porque tem aulas que a gente tem técnica, e tem técnica que precisa ser refeita, tá? Então, e uma vez por mês a gente tem a mentoria em grupo, que é a nossa sala de cultivo, onde a gente se reúne assim e é para troca, transbordo, perguntas, respostas e questões, tá? Que a gente traz, que daí não é aula, realmente é em conjunto, tá? E a comunidade Jardim Secreto, ela geralmente é o ano, né? Então, quando o senhor me mostrou, é um ano. Por quê? Porque é um processo. Não é da noite para o dia que eu mudo, não é. Precisa de um processo. E para a gente estar num lugar juntas e crescer juntas em comunidade, né? E deixa eu ver se eu coloquei aqui. Como que funciona? Tá. As etapas do processo. Como eu falei, né? Remover as ervas daninhas. Então, a gente trabalha profundamente a cura emocional, ressignificação das dores, com práticas terapêuticas, tá? No módulo 2, lançar a semente, que é o que a gente está entrando agora. A gente vai falar de valores essenciais, identidade, autoimagem, autoestima, todas as sementes que o Senhor quer plantar na sua vida. Então, a gente alinha tudo isso. No módulo 3, cultivar com amor. Então, a gente vai falar de autocuidado, hábitos saudáveis, rotina restauradora. A gente vai falar de relacionamento, tá? Relacionamento conjugal, maternidade, enfim, de tudo aqui mesmo, tá? Como que eu cultivo meu jardim. E no módulo 4, florescer e multiplicar, a gente vai falar de sonhos, metas, propósito, posicionamento, imagem, que eu falo assim, de posicionamento realmente alinhado com os meus valores. Então, isso aqui ainda vem lá para frente. Agora, como eu falei, a gente está entrando no módulo 2. O módulo 1 já está todo lá na plataforma, tudo gravadinho, e aí, conforme a gente vai tendo as aulas semanais, elas vão ficando toda organizada dentro da plataforma, tá bom? Então, esse é o processo. E já resumi aqui, né, tudo que a gente trabalha internamente dentro do jardim, o que as pessoas falam, enfim, eu nem vou me
me inteirar aqui muito, depois eu vou pedir para a Edinalva compartilhar aqui com vocês o que ela está achando do Jardim Secreto, mas o que eu fiz agora, especialmente por conta, né, de ser meu aniversário, novembro, Black Friday, essas coisas todas aí, eu decidi fazer uma coisa diferente. Quem entrar para o Jardim Secreto nesse mês de novembro, vai ter a chave do Jardim Secreto para sempre. Não vai ser só um ano, é vitalício. Você vai ter acesso a tudo que já está ali, tudo que virá ainda dentro do Jardim Secreto. Uma única vez você tem a chave. Vai ser para sempre sua, tá? E eu decidi fazer isso porque a gente está bem no começo, né, do Jardim Secreto, que eu vejo que é algo realmente transformador e que já está ajudando muitas pessoas. Ah, o que eu coloquei lá dentro do Jardim Secreto também, eu nem coloquei tudo aqui, mas tem um curso que eu gravei há 2 anos atrás, o meu curso de aromaterapia no lar, tá lá de presente dentro da plataforma, também são 4 módulos dentro da plataforma. Tem outros treinamentos que eu dei também, o Primavera em Mim, o Chamado para Florescer, tá lá, dentro do bônus de abas, da aba de bônus extras, tá? Então, você recebe vários bônus ali também, tá bom? E esse aqui é a inscrição, esse é o QR Code para fazer a inscrição, para você participar do Jardim Secreto, de R$ 997. Hoje, até o final aqui, né, da oferta, ele vai estar por 12 vezes de R$ 51,60. Então, tá R$ 499, se for parceladinho, fica aí 12 vezes de R$ 51,60, tá bom? Lembrando que dentro do mês de novembro é o acesso vitalício. Gente, eu fico pensando assim, uma vez só, aí tu não precisa nunca mais pagar nada, você vai ter acesso para sempre, né? E esse é o meu convite, floresça, exale amor, multiplique e perfume o mundo. Essa é a minha mensagem para vocês aqui hoje. Eu quero convidar a Edinalva. Conta, Edinalva, como é que está sendo para você o Jardim Secreto? Conta para elas aqui. Ai, gente, para mim está sendo muito bom, viu? Tenho aprendido muitas coisas mesmo, entendeu? E está fazendo parte agora da minha vida, entendeu? Eu estou amando. Muito bom. Que linda! Obrigada, Flor. Eu fico tão feliz com as nossas trocas, porque sempre tem algo que se muda um pouquinho a ótica de enxergar, parece que faz a gente ter uma clareza maior, né? Sim. Melhor. Com Que certeza. bom. Que bom. Estou muito feliz mesmo. E o nosso desabafo da último encontro lá foi muito bom para mim, viu? Ai, que bom. Da sala, né, de cultivo? Sim, foi muito bom. E coincidiu, eu vou contar aqui não vou contar o que a gente desabafou, não. Sim. Mas na nossa última sala do grupo, na sala de cultivo, coincidiu de todas as mulheres que estavam ali. Eu não falei nada, eu amei, porque eu fiquei ali só assim. Porque uma estava passando por uma coisa que a outra já tinha passado, e aí uma estava dando conselho para a outra. Gente, eu achei o máximo. Eu falo assim, como Deus age. Esse é o propósito da comunidade. Porque aí nós juntas, nós conseguimos viver muito melhor. Esse é o propósito. Comunidade é isso, nós vivemos em comunhão. Porque eu sei que o que eu estou passando, fulana já passou, ou o que ela está passando eu já passei, então uma ajuda a outra. Então, isso é o propósito. E tem muita coisa que é também dentro das aulas, às vezes eu faço ali umas enquetes, né, dou umas investigadas assim, para nada engessado. Eu procuro atuar sob revelação mesmo, para que seja de acordo com o que as mulheres estejam precisando também, sabe? Então a gente vai formando uma grande egrégora mesmo de apoio, de ajuda, né?
E além, né, das formações em terapias que eu fiz, agora eu estou estudando também psicanálise, logo, logo estarei formada como psicanalista, e eu gosto de falar porque algumas linhas, assim, né, meio que é complicado. Eu trago todos os estudos que eu faço, todas as formações, eu sempre trago a luz do evangelho. Como eu falei, não basta obter só o conhecimento, você precisa ter revelação também, né? Então, eu me posiciono hoje na rede social como terapeuta cristã e deixo isso bem claro, porque já para não ter essa divisão, sabe? Então, tudo que eu falo aqui, vocês vão ver, parece coisa assim de igreja, mas não é, né? Mas é porque é a base para a gente se aproximar mesmo de quem nós somos e agradar o Senhor, tá? Esse é o meu propósito. Fazer com que as pessoas se aproximem mais do Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então é isso, minhas lindas. Eu quero encerrar e deixar aberto esse convite. Essa aula ficou gravada. Depois eu vou compartilhar lá na nossa plataforma, tá bom? E eu só quero agradecer. Gratidão, Paulinha maravilhosa. A Mari, eu sei que deve estar nas funções lá também. Obrigada, Aninha, Edi. Muito obrigada. Foi Meu muito Fabi, obrigada, tá, Usa coração? o horário. muito bom. Dá um beijão em todos aí, tá bom? Obrigada. Vamos Tchau. tirar uma selfie, peraí. Como é que eu saio e tiro essa página aqui? Eu quero botar minha página do bolo. Ah, Cadê? Faz de conta que a gente tá apagando o bolo. Peraí. Eu botei de propósito para ser um bolo virtual. aí, Peraí, calma aí, deixa eu tirar aqui a foto. Cada. Oxi. A Mari não pode abrir, Mari, a câmera? Acho que não, né? Tudo bem. Ai, pronto, ó. Obrigada, tá? Façam uma. Amei, Beijo, amei maravilhosa. vocês. Tchau. Tchau. tchau, meninas. Beijoca. Tchau, Ana. Tchau, moreco.